Olá, Rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo, o Rei está voltando. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os casamentos válidos perante a presença de Deus. Eu já venho estudando esse tema há mais de 5 anos, devido ao curso do deserto que eu enfrentei, e graças a Deus eu já estou numa fase bem avançada em tudo isso. E eu quero falar com vocês, amados irmãos. Pegue uma caneta e um papel e anote, né? Pois bem, Lucas 16:18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério. E o homem que se casar com mulher divorciada do seu marido estará cometendo adultério. Então, digamos assim, Estado civil da pessoa, divorciado, certo? Essa pessoa divorciada já não pode contrair um novo matrimônio. Tem alguns casos, irmãos, que eu já atendi, por exemplo, a pessoa era solteira, aí ela casou com um divorciado. Essa aliança não é válida perante ao Senhor, certo? Então, aquele que era solteiro passou a ser casado. E se ele se divorciar, esse casamento é nulo, ok? Porque ele se uniu já com uma aliança errada. Então, às vezes, as pessoas precisam entender um pouco mais a fundo a questão do estado civil da pessoa. Solteiro, casado, viúvo, desde quando, como aconteceu. Conhecer o contexto da história, amém? Para que não haja falhas na hora de você exortar a palavra na vida de alguém. Então, vamos falar aqui casamentos que são válidos, anote aí, na presença de Deus. Casamento válido, solteiro com solteiro, estado civil de ambos, solteiros, casaram, válido. Solteiro com viúvo, ok, válido. E viúvo com viúvo. Ambos viúvos também pode. Então, são 3 tipos de casamentos que são válidos na presença do Senhor, de forma bem resumida. Então, você tem que se atentar ao estado civil da pessoa. Solteiro com solteiro, válido. Solteiro com viúvo, válido. Viúvo com viúvo, válido. Ok? Não está cometendo pecado. Agora, vamos falar sobre aqueles que estão em adultério continuado, né? Que é a união do adultério. Divorciado com solteiro. Então, estado civil, se a pessoa é divorciada, ela se relaciona com solteiro, é adultério. Divorciado com viúvo, é adultério. Divorciado com divorciado, é adultério. Lembrando que tem casos específicos de divorciados que, por exemplo, é isso que eu expliquei anteriormente. A pessoa hoje ela se encontra no estado de divórcio porque ela casou com um divorciado, mas na época ela era solteira. Ela não sabia. Aí, por ela entender a questão do adultério, claro, ela vai sair desse casamento e aí o estado civil dela vai ser divorciado, mas ela vai explicar o porquê que ela é divorciada, percebe? É isso que as pessoas também têm que se atentar um pouco. Ó, opções para quem se separou ou se divorciou. Tá lá em 1 Coríntios 7, do versículo 10 a 11, que fala acerca do casamento. Então, peraí, se eu sou divorciada, o que me compete fazer nesse momento? 2 opções você tem. Ou você se reconcilia com seu legítimo esposo, ou você fica só. Essas são as 2 opções que você tem. Ou você espera a certidão de óbito chegar na sua casa. É simples, é que as pessoas dificultam tudo, elas não querem passar por isso, né?
Mas é isso, amados. Se você quer servir a Deus, fazer a vontade de Deus e não a sua, é isso que tem que ser feito, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, vou dar um resumo sobre casamento e divórcio. Quem criou o casamento foi Deus. O casamento não é uma instituição terrena. O casamento é uma instituição divina. Está lá em Gênesis 2, do versículo 18 ao 24. Depois você pega e dá uma lida aí na sua casa, com mais calma, sobre esses tipos de temas, casamento válidos, e o resumo agora conclusivo sobre o casamento e o divórcio. Se foi Deus que criou o casamento, sendo assim, Deus testemunha de todo o casamento que acontece, Malaquias 2,14. Casamento é um só. Deus odeia o divórcio, amados. Não adianta. Está lá em Malaquias 3. Né? Isso aqui, esse vídeo é só para quem já está avançado espiritualmente, que já entendeu o que é deserto, que já vem lutando pelo casamento. Pessoas que recém entrou no deserto, talvez esse vídeo não faça muito sentido ou até causa um pouco de angústia, tá? Porque assim, a verdade é uma só. A palavra de Deus, ela veio para confrontar e não veio para aliviar a vida de ninguém, amados. Se fosse simples servir a Deus, fosse fácil servir a Deus, não haveria tanta luta como a gente observa e tanta distorções e tanta guerra no meio gospel, sabe? Não deveria ter aqueles que defendem a primeira, a segunda, sei lá quantas alianças, não deveria ter isso. A palavra é literal, sabe? Tem coisas que é a letra da palavra, não tem para onde fugir. Doa quem doer, queira quem queira. Se você quer fazer a sua vontade, então você não está servindo a Deus, tá? Já começa por aí. Agora, assim, tem uns que querem, eu aceito uma parte da palavra e outra parte eu não aceito. Não, meus amados, ou você aceita tudo ou você não aceita nada. Não dá para ficar em cima do muro, certo, Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo? Não dá, né? Então, voltando lá, Deus odeia o divórcio, certo? A carta de divórcio pode até ser expedida, porém não pode casar de novo. Na Bíblia, você nunca vai achar novo casamento, autorização para casar de novo com um cônjuge vivo. Não tem, tá? Não tem. E não adianta falar que dos reis, que na época, porque Salomão tinha um monte de mulher, e que então você ainda não conhece nada de Bíblia, porque se você sabe o que aconteceu com a vida de Davi, né, e Batseba lá, a tragédia que foi esse adultério, né? Então, procure estudar um pouco mais a fundo das coisas antes de você manifestar alguma opinião no comentário, tá? Quando se fala de carta de divórcio lá em Marcos 10:4 ou Mateus 19:7, quem deu a carta de divórcio ali foi Moisés, e Moisés não é Deus, tá? Então, assim, o Moisés deu naquela época pela dureza do coração, porque não tinha, havia naquela época falta de perdão, tá? Você sabe que naquela época da lei, a pessoa que era pega em adultério era apedrejada até a morte, então a punição também era muito severa. E nós hoje vivemos pelo tempo da graça. E o tempo da graça nos diz o quê? Nós temos que perdoar. E isso é muito difícil para muitas pessoas. E não só você perdoar, como também você conviver, né, com aquela pessoa. E isso é muito difícil para alguns, né? Então, assim, Jesus Cristo diz que foi Moisés que instituiu a carta de divórcio, mas que não foi assim desde o princípio. Ou seja, não foi assim que Deus fez, né? Não foi assim que Deus fez. Então, amados, entenda que o casamento, você só tem
a liberdade de escolher uma nova pessoa quando aquele que se foi, seja por qual motivo, morrer. É só na viuvez. Ah, mas eu vou esperar a vida toda, mas eu vou ter que. Então, primeiro você tem que se converter. Porque assim, você sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem aceitar uma parte da Bíblia, aquilo que elas almejam no ego delas e aquilo que Deus já trabalhou. Aí a parte mais difícil, que realmente é casamento, amados, não tem como a gente fugir disso. Casamento é a parte mais difícil de aceitar. É mais difícil você aceitar que tem que lutar, ou você ficar só, é mais difícil você ter que esperar, talvez, ficar viúva. É muito mais difícil, né? É muito mais difícil, assim, muitas das vezes você olha o outro que se foi e não olha para si mesmo. Então, entender o deserto é entender o resgate da sua própria alma, do seu próprio eu. Então, aqui, amados, eu estou deixando os casamentos válidos perante a presença do Senhor, que assim eu entendo, né? E se você quiser, pode deixar seu comentário, sua opinião, de forma respeitosa, né? Para que não venha a sofrer exclusão, né? Do comentário maldoso. E se para você esse vídeo fez sentido, deixe o seu like, compartilhe, vamos ampliar essa rede de amor, compartilhe sem moderação, é de forma gratuita, para que a obra de Deus venha a crescer e para que possa, né, o Senhor mover todas as coisas na vida dos nossos irmãos. Shalom, shalom.